Boa tarde, pessoas. Nós vamos falar hoje sobre aquela apostila do CEDERJ de reforço escolar, que eu pedi para vocês estudarem, lerem e fazerem um dos exercícios, que é o exercício da etapa 2. Então é o seguinte, eu peguei aqui a apostila, vou fazer uma leitura explicativa e depois vou dar o gabarito das questões que vocês já fizeram. Bom, na página 2 aparece assim: apresentação, leitura dos textos e debate orientado. Como eu disse para vocês, esse material ele é feito para que o aluno estude sozinho, não é? De forma autônoma. Então ele dialoga com o aluno, né? Ele vai conversando, vai explicando como se estivesse realmente em uma conversa, né, direta com vocês. Então é isso, vamos lá. Leitura em voz alta e discussão. No primeiro parágrafo existe aí uma explicação sobre o que vem a ser textualidade, né, na visão das autoras. E aí aparece na segunda linha assim: em abordagem ampla, podemos dizer que tem textualidade todo e qualquer conjunto significativo, ou seja, será texto tudo aquilo que puder ser interpretado, compreendido, lido. Isso inclui a vastidão dos signos não verbais que constituem a experiência humana. Então a gente sabe que a linguagem ela pode ter signos que são verbais e outros que são não verbais. Contém palavra? É verbal. Não tem palavra? É não verbal. Então, todas as imagens que a gente pode interpretar, como fotografias, por exemplo, como gestos, sinal de trânsito e outros sinais e ícones, a gente vai chamar de signo não verbal. E eles podem ser lidos, eles podem ser interpretados, eles têm um conteúdo a ser compreendido, não é? Então, tudo isso aí tem textualidade também. No segundo parágrafo aparece o seguinte: pois bem, essa dinâmica versa exatamente sobre a característica fundamental dos textos verbais, que é a organização significativa das palavras em sequências sintáticas. O que significa sequência sintática? É a frase, a oração ou o período. Então, quando a gente está estudando, né, sobre coesão e coerência, a gente está articulando esses conhecimentos, esse conhecimento de formação de frases numa ordem, né, uma primeiro e depois a outra, para que o leitor, o interlocutor, eles possam compreender aquilo que está sendo transmitido. Então, essas sequências, né, está escrito ali na segunda linha, palavras em sequências sintáticas cuja ligação acontecerá através de conectores capazes de imprimir coesão para que se alcance coerência. Então, a gente imprime coesão para ter coerência, ou seja, a gente usa palavras, conjunções, locuções conjuntivas, alguns advérbios também, para que se alcance o sentido completo desse conteúdo, né, de palavras que a gente está transmitindo através de frases, orações e períodos, ok? Passando para a página 3. Ao trabalhar em articuladores coesivos, o que são os articuladores? São essas palavras que eu acabei de citar: conjunções, locuções conjuntivas, advérbios e outras palavras, né, que têm algum sentido, mas que não estão classificadas como tal, e que aparecem aí para poder articular uma frase com a outra, atribuindo sentido. Articuladores coesivos nos exercícios propostos da fase 2, que vocês fizeram, os alunos deverão perceber seu importante papel na progressão das ideias. Então, a gente vai entender a importância disso, né? Do uso de articuladores para promover a progressão das ideias. Assim fará sentido dizer que o texto é uma rede. Segundo parágrafo. A etapa opcional investe em produção textual. Esse é um outro exercício que eu ainda não passei para vocês. Seguindo,
terceiro, quarto parágrafo. Na metade do quarto parágrafo, a gente vê o seguinte, na quarta linha. Ao analisarmos um texto mais profundamente, podemos ver que há particularidades ocultas à nossa percepção imediata, que precisam ser descobertas e compreendidas. E aí se diz que isso são alguns mistérios a serem desvendados, né? Dizer que são mistérios é uma forma aí metafórica de conceber essas ideias de coesão e coerência. No parágrafo seguinte, na metade dele, quarta linha, a coerência é, então vem aí uma explicação, certo? A coerência é um dos mistérios do texto e um aspecto fundamental que garante a harmonia das suas sequências linguísticas, tornando-o interpretável de maneira a atender aos propósitos comunicativos do seu produtor e à situação comunicativa a que pertence. Então, a gente está avaliando tudo isso, né? Quando a gente está buscando coerência, ou seja, quando a gente está buscando um sentido para interpretar aquilo que é lido. Outro mistério do texto é a coesão. Ela favorece as relações de sentido construídas pela coerência, imprimindo efeitos de progressão de ideias, de progressão temporal, de causa e efeito e outros mais que facilitam a compreensão dos conteúdos. Então, o que está sendo dito aí é que os articuladores, né, de coesão, eles mobilizam sentidos, né, e esses sentidos são possíveis, esses que estão aí listados e outros, né, tempo, causa e efeito, finalidade, explicação, condição, causa eu já falei. Então é isso. Na superfície textual, por que se diz na superfície? Porque essas palavras elas vão aparecer, elas não estão escondidas, você não vai precisar fazer nenhum tipo de leitura de entrelinhas, né, que está por trás do texto. Então, os articuladores eles aparecem no texto, estão na superfície do texto. E aí, seguindo em frente, o último parágrafo da página 3, nossa dinâmica de hoje vai investigar como alguns mecanismos de coesão possibilitam o desenvolvimento gradativo dos sentidos, considerando especificamente a relação de causa e consequência prevista no uso dos argumentos dos textos do tipo argumentativo. Isso é muito importante para quem está se preparando aí para fazer a prova do Enem, não é verdade? Porque você vai ter que escrever um texto dissertativo argumentativo, não é? Então é preciso que você saiba fazer essa mobilização de articuladores coesivos, né, de coesão, bem feita, né? E aí quando se diz aí causa e consequência, é importante a gente prestar muita atenção, porque às vezes os estudantes misturam um pouco isso, né? Então causa é o motivo para alguma coisa acontecer. Agora a consequência é quando algo já aconteceu e aí o resultado daquilo que aconteceu é a consequência. Então a gente não pode misturar isso. O que motivou a ação e a consequência, ou seja, o resultado da ação, né? Então, tem conector para uma coisa, para indicar causa, motivo, e tem conector para indicar resultado. Cuidado para não confundir tudo isso. Então, na metade daí desse parágrafo, do último parágrafo da página 3, está escrito assim: tais mecanismos tais mecanismos são fundamentais em gêneros textuais que visam a atender a situações de argumentação e exposição crítica de ideias. E aí continua dizendo que também aparecem outros gêneros, né, como o narrativo, por exemplo. Passando para a página 4, existem algumas orientações para a atividade acontecer. Depois umas explicações e aí quando começam os textos que vocês vão ler para poder fazer o exercício, né? O texto 1 aparece a entrega do Maracanã é adiada. Então, os textos que vão aparecer para exercícios são textos de um gênero que é o gênero notícia, né? É uma notícia jornalística. Então, os 4 textos do gênero notícia jornalística que discutem os assuntos mais recentes do ano de 2013. Então vejam que está distante um pouquinho de nós temporalmente, né?
publicados nos principais jornais do Rio de Janeiro. O gênero textual notícia facilita a análise das relações semânticas, ou seja, das relações de sentido, e a identificação da tese em um texto. Então vejam como tudo isso vai ser importante para vocês treinarem a argumentação, certo? E aí, quando você estiver fazendo a leitura desses textos, você tem que ficar se perguntando se você sabe desses assuntos que foram tratados nesses jornais e por quê, não é? Se você está ciente disso, do que aconteceu, qual desses assuntos desperta mais o seu interesse, qual assunto era desconhecido para você. Os textos 1, 2, 3 e 4 pertencem ao mesmo contexto ou são relacionados a contextos específicos? Então, eles fazem todos parte de um assunto só, de uma situação comunicativa só, ou existem outras? Eles foram publicados em jornais de grande circulação, mas há diferença nos tipos de linguagem, né? Então você pode perceber também a diferença, o tipo, a forma, né, com a qual esse jornalista aí reportou essa notícia. E qual é a tese, ou seja, qual é a ideia central de cada um deles? Isso é muito importante, né? Você saber, no momento que você está lendo uma notícia, que existe ali, embora não é, tenha-se a pretensão de que o texto jornalístico seja um texto imparcial, existe ali uma ideia, né, que está sendo lançada. Né? A notícia ela não aparece de graça, né? Ela é escolhida para aparecer em textos jornalísticos, né? Em periódicos, né? Então até o título é pensado, né? O tamanho do texto é pensado, as palavras que estão ali, a organização dessas palavras e por que essa notícia está sendo dada e não está sendo dada uma outra notícia. Então é preciso a gente ficar bastante atento a isso aí. E aí vem os textos, né? Página 5, página 6 e página 7 trazem aí os textos. Depois vem a etapa 2, que é quando começam os exercícios, não é? Então a gente tem aí texto 1, texto 2, texto 3 e texto 4. Tem um pequeno defeito aí que a gente não aparecia, né, uma das palavras aí, mas você deveria colocar tema e contexto para todos eles, né, responder. Depois um exercício 2, que é a pergunta sobre linguagem, a resposta é não, não é o mesmo tipo de linguagem, embora o gênero seja jornalístico, né, para todos, mas a forma de colocar é diferente. E tem aí o número 3, que é sobre os conectivos. Agora vamos ver aí as respostas, né? Na questão 1, você exercitará aspectos relacionados ao gênero textual, ao tema, contexto e estilo de linguagem. Então, ficar atento a isso. O tema abordado no texto 1 é a conclusão de uma obra de modernização do estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, e faz parte do contexto esportivo, que tem crescido em importância aos Jogos, né, da Copa das Confederações e da Copa do Mundo e ainda das Olimpíadas. Então é preciso que você tenha colocado isso como contexto para o texto 1. O texto 2 apresenta um tema que é o uso do filtro solar. O contexto é saúde, né, e a relação do uso do filtro com a exposição aos raios solares. Então cuidado com a saúde. Já é outro contexto diferente da Copa do Mundo. Seguindo o texto 3, aborda de maneira sucinta a economia do Rio de Janeiro, afetada pela falta de estrutura em suas principais estradas. É importante você perceber que a identificação do contexto, nesse caso, se dá pela leitura do sintagma que faz a ideia básica, que é afetando diretamente a economia fluminense. Daqui a pouco eu continuo, o nosso tempo de 15 minutos está quase acabando. Eu vou gravar mais uma vez, só com um gabarito desses exercícios. Tá ok? Até mais.